Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje o microfone está tinindo. Ao fundo, ei André, escutam bem? Alto, bom som. Sejamos todos bem-vindos. Que a luz e a proteção com que Deus nos abençoou para chegar até aqui, seja a luz e a proteção com que Jesus nos abençoou ao sair daqui hoje. O tema, proposto para essa segunda-feira, para essa semana, para lembrarmos, nós estamos na Semana Espírita Allan Kardec, que é uma longa tradição aqui da nossa casa, nessa primeira semana de outubro, para comemorar o nascimento de Allan Kardec. E o tema, Jesus no caminho de Emaús, e o tema da semana, Jesus Messias. Olha, eu vou te falar, eu pensei, isso tem a cara da Beth. Isso tem a cara, a Beth estava ali, está chegando de novo, eu vou repetir. Eu pensei comigo, esse tema aqui tem a cara da Beth. E é para falar, pensando, e eu então meditando no contexto, da semana Allan Kardec e da passagem de Emaús, e eu tentando identificar, onde eu estou nesse contexto, e talvez identificar onde nós estamos, Estou aqui sendo audaz, em dizer que estamos todos juntos, mas eu quero crer que estejamos todos juntos neste caminho de Emaús, entre idas e vindas, e é o que a gente vai tentar expor aqui nessa noite. Esta passagem está muito bem descrita no Evangelho de Lucas. Aliás, para ver bem escrito é só no Evangelho de Lucas. Porque há uma menção no Evangelho de Marcos, mas é só um versículo e assim, mirradinho. Mas Lucas, como aquele repórter para o mundo dos gentios, ou seja, para nós que não somos contemporâneos do Mestre, para nós que não somos judeus logo após a crucificação, para nós que não somos herdeiros da tradição judaica, é para nós que é o Evangelho de Lucas. Tanto é que ele escreve em grego e ele compulsa os volumes que já haviam sido escritos por outros evangelistas. Ele pergunta para as testemunhas oculares das ocorrências de Jesus, Maria, mãe de Jesus, os apóstolos. Ele então compulsa, ele é um pesquisador, ele é um erudito, ele é uma inteligência fenomenal, ele escreve muito bem. E nessa passagem ele capricha. É o último capítulo de Lucas, capítulo 24. Essa passagem especificamente, o caminho de Emaús, vai lá do 13, versículo 13 até o 35. O capítulo tem até o 51, então praticamente a metade dele é a passagem que nós vamos falar aqui. Eu vou aqui falar com as minhas palavras, naturalmente. Por quê? Porque elas são muito piores que as de Lucas. Que é para vocês pegarem e olharem as palavras de Lucas. Todo mundo tem acesso fácil ao Evangelho de Lucas, no seu celular. Então pesquisem capítulo 24. É o último capítulo de Lucas. Muito bonito. E ele começa dizendo no capítulo 24, colocando um contexto do momento. E é importante a gente ter esse contexto. Qual é o contexto? É o contexto do fim de semana da crucificação. Prestem bem atenção, olha, eu já estou dando alguns spoilers. Fim de semana da crucificação. Eu poderia ter dito que seria o fim de semana da ressurreição. Que seria o domingo da ressurreição. Mas se eu falasse isso, talvez não tivesse o peso, talvez vocês não sentissem o peso da frase, o fim de semana da crucificação. E isso a gente tem esse peso, a gente traz esse peso até hoje. E essa passagem está até para nos mostrar isso. Lucas, de um modo muito singelo, não ataca esse ponto de forma direta. Ele vem construindo o contexto. Então, qual é o contexto? Ele vem dizendo que logo após a crucificação, quando Jesus havia sido sepultado, provavelmente na noite de sexta-feira da crucificação, por José de Arimateia, ajudado por Nicodemos, todos personagens
personagens todos que nós conhecemos. Foi sepultado. Estou achando que esse copo vai ser pouco hoje, tanto que minha garganta está seca, mas enfim. Não, Marieta, não se preocupe. Quando acabar eu peço mais. Ou então já traz logo a jarra. Mas enfim, o contexto começa nisso. No sábado, como era um dia que não se podia laborar, né, não se saía à rua, não se fazia nada, não há muito relato, a não ser de algumas mulheres, porque, convenhamos, mulher não descansa, nem no sábado. E as mulheres, Maria, Madalena, Joana de Cusa, às vezes depende do evangelista, Maria, mãe de Tiago, preparavam os aromas, os perfumes. Para quê? Para na manhã de domingo levarem ao sepulcro. Enquanto isso, no sábado, Pilatos, atendendo a um pedido do Sinédrio, determina que a pedra que fechava o túmulo de Jesus fosse selada e que soldados romanos se colocassem à porta o dia inteiro. Obrigado, Maria. O dia inteiro. Por quê? Porque estava nas Escrituras e tinha um burburinho rolando por Jerusalém de que aquele homem ressuscitaria ao terceiro dia. Então, para não ter perigo, né, a gente sela, a gente cola aquela pedra, coloca soldados do lado de fora, pronto, não acontece isso. É o único relato das providências tomadas no sábado, providências tomadas por romanos, não por judeus. Na manhã de domingo, e isso ainda continua Lucas, na manhã de domingo, as mulheres acorrem até a sepultura. E aí varia de, não é Lucas, mas a gente fazendo um estudo comparativo dos evangelistas, varia de fato quem foi naquela manhã de domingo. Se foi só Maria Madalena, se foi acompanhada por outras 2 ou 3 mulheres, mas fato é que não teve um homem junto. Foram só as mulheres. E naquela manhã, quando lá chegaram, a pedra, aquela que estava selada, estava fora do lugar. E era uma pedra imensa. E chegando, olharam para dentro do sepulcro e não tinham corpo. Então, os acontecimentos todos nós conhecemos, e Lucas é muito sucinto nessa parte. O que ele quer? Ele só quer contextualizar aquele fim de semana, aquele domingo. Então, isso acontece no domingo de manhã. Domingo de manhã, aquelas mulheres, então, em algum momento, Madalena, naquela cena tocante, em que ela pede para aquela pessoa que ela vê como sendo o jardineiro, o cuidador, o zelador daquele lugar, ela pede que lhe indique onde está o corpo, porque o corpo não está ali, ela só queria o corpo para que pudesse tratá-lo e enterrá-lo. E ele então diz, Maria. Só diz essa palavra. E ela imediatamente, pelo tom da voz, mas muito mais pelo tom da voz, porque quando Jesus fala, não é a palavra, é a irradiação, é tudo que vem junto. Então, quando ele fala mestre, ela imediatamente nele olha e reconhece quem é. E se ajoelha e diz, Rabone, Rabone, meu mestre, meu mestre. Todo mundo conhece. Ela corre para avisar os outros 11 que estão juntos, reunidos com outras pessoas num salão, que a gente chamou de cenáculo. Fala para eles, ele ressuscitou, ele falou que ressuscitaria, ele ressuscitou. Alguém acreditou? Não acreditaram. Mas Pedro vai correndo, lá encontra o túmulo vazio, volta e falou, fato é que ele não está lá. Fala para os outros 11. Nesse ínterim, Jesus ainda aparece no cenáculo. Para esses 11 mais alguns. Aparece mesmo, ele surge do nada, porque as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas e ele ali aparece. E eles imediatamente reconhecem, porque ele aparece na forma como ele se mostrava e ele abençoa todos ali presentes. De forma muito sucinta, do versículo 1 ao 12, é isso que Lucas coloca. Eu expliquei um pouco mais para a gente entender o contexto. Agora,
começa a narração de Emaús. Ele diz assim: nesse mesmo dia, à tarde, dois deles quem? Dois dos discípulos pegavam um caminho para Emaús e iam caminhando. Emaús distava mais ou menos 60 estádios. Convertidos hoje, cada estádio dá mais ou menos 200 metros, 2 quadras, dá mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. Eles caminhavam então em direção a Emaús, conversando um com o outro. Só tem o nome de um deles, Cleofas. Conversando um com o outro, e a conversa deles era narrando os acontecimentos daquele fim de semana. Os acontecimentos trágicos, a dor, a desesperança. Quando, no meio da conversa, eles caminhando, surge um peregrino, alguém que caminha naquela mesma estrada. Lucas é bem direto. Esse alguém é Jesus. Mas eles não o reconhecem. Tinham como que vendas nos olhos, não podiam enxergar o mestre. E Jesus caminha ao lado deles e pergunta: mas o que vocês estão conversando? O que vocês estão assim tratando de forma tão lacrimosa? E aí eles respondem: mas como assim? Tu és só um peregrino, tu vens de Jerusalém e não sabe as coisas que lá aconteceram? Tu não sabes das últimas notícias? E Jesus, de forma assim, marota, eu acho que a palavra que eu usaria seria de forma marota. Eu acho que com um sorriso no rosto, assim, ele só pergunta assim: quais? Digo, quais notícias? E aí então eles respondem: Jesus, o Nazareno, um profeta, cheio de poder diante de Deus e dos povos. Ele foi entregue pelos príncipes e pelos sacerdotes do Sinédrio para ser condenado e crucificado. Ele, que era para ser o libertador de Israel, ele que nós esperávamos que redimisse Israel. E agora, ele se foi. Ele havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. E, na verdade, a bem dizer, algumas mulheres que caminham conosco, elas disseram que o viram hoje de manhã. E elas correram para comunicar aos outros nossos. Mas eles foram lá e viram que estava o túmulo vazio, não puderam confirmar isso. Então, isso a gente também não sabe. E Jesus, então, diz assim: ó nécios e tardos de coração. Era necessário que o Cristo padecesse, conforme estava escrito nas Escrituras. E começou a dizer para eles, e explicar para eles, desde Moisés, passando por todos os profetas, todas as profecias que mostravam que viria um Cristo e que ele seria crucificado, tudo que seria feito com ele e tudo que aconteceria depois. Ele repisa todos os fatos que ele já havia falado. Mesmo assim, eles não faziam ideia de quem que ele estava conversando. Mas ele conversa, esse caminhante continua conversando com eles a estrada inteira, quando eles chegam na hospedaria em Emaús. Quando eles chegam na hospedaria em Emaús, Lucas diz assim: Jesus fazia menção de seguir. Quando então os discípulos viraram para ele e disseram: fica conosco, a noite vai caindo, fica conosco. Jesus então, tranquilamente, nem responde nada, entra com eles na hospedaria, senta-se com eles à mesa, toma o pão, parte o pão, e ao partir o pão e abençoar o pão, como que escamas caem dos olhos dos dois, e eles veem Jesus.
E eles falam: és tu, mestre. E ele então desaparece. Desaparece. Lucas termina dizendo que os discípulos disseram um para o outro: mas faz sentido. Não sentias tu também que o coração ardia à medida que ele falava conosco no caminho? E então saíram os dois correndo da hospedagem, voltaram até Jerusalém para contar aos 11 e aos outros que estavam naquele salão que eles de fato tinham visto Jesus, que ele havia ressuscitado no terceiro dia. Chegaram lá, quem estava no salão falou: não, mas ele esteve aqui. A gente também viu. Depois Lucas ainda conta que, além disso, ele ainda seria visto no lago. Quando, na barca, aquela passagem de João, que Jesus na margem, com Pedro, Tiago, Natanael, João pescando e outros dois discípulos não conseguiam pescar nada, e Jesus na margem, e eles não reconhecendo Jesus, Jesus pede que lança a rede à direita, eles lançam, quase afundam o barco de tanto peixe. Então, a passagem termina aí. É só isso. Mas, convenhamos, para um relato do Novo Testamento, ele é bem minucioso. Ele é bem minucioso. Agora, o que será que isso tem a ver com a gente? O que será que isso tem a ver até com Allan Kardec? Na Semana Espírita Allan Kardec. Vamos voltar no início, bem no comecinho. Uma palavra que não foi dita por Lucas, porque estava implícito, estava no contexto. Ele começa a narrativa dizendo: e dois deles se dirigiam a Emaús. Deles quem? 2 discípulos. A palavra discípulo aqui, a gente fazer uma pequena digressão. A palavra discípulo tem uma conotação importante. Porque Jesus era envolvido por uma multidão. A multidão somos todos nós que procuramos o Mestre porque temos necessidade imediata de alguma cura, algum consolo, algum lenitivo. E quando conseguimos, estamos fartos do consolo, nos afastamos. A gente vem ao centro quando precisa, alcançamos o que queríamos, nos afastamos. E não obtivemos a cura real. E eu não estou dizendo de problemas físicos, nem de problemas espirituais. O discípulo não. O discípulo ele vai um pouco além. O discípulo é aquele que, não é que ele escolhe o mestre, é o contrário. Em todas as tradições antigas, filosóficas, é o mestre quem escolhe o discípulo. Jesus escolheu os seus discípulos. Todos os grandes filósofos escolhiam os seus discípulos. Todos os grandes mestres do Oriente escolhiam os seus discípulos. É o mestre que escolhe o seu discípulo. O discípulo é aquele que escuta, mas talvez a melhor expressão para entender que é o discípulo é o próprio Jesus que diz: aquele que quer ser meu discípulo, portanto não é obrigatório. Qualquer um. É de livre escolha, ninguém é obrigado a ser. Aquele que quiser ser meu discípulo, 3 passos deve fazer. E todos é um passo de vontade. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discípulo, portanto, ele entende, como diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, o amigo oculto à lição, ele entende o chamado do Mestre e ele entende o divino ensinamento da cruz, que não é a dor por si, é o ensinamento que ela traz. O apóstolo, se a gente fosse dar um passo além, o apóstolo seria aquele que tão bem entendeu a lição e tão bem acompanhou e seguiu o Mestre, que hoje o Mestre está nele. E ele hoje é o seu emissário, onde quer que ele se encontre. Kardec, quando ainda sem o seu pseudônimo, né, a gente vê isso no livro Obras Póstumas. Naturalmente, o livro Obras Póstumas tem o nome Póstumas, porque ele foi publicado depois que Kardec desencarna. Ele é um resumo, né, de um monte de mensagens, algumas, porque Kardec tinha muitas outras, mensagens que Kardec recebeu, ou que ele mesmo guardou,
tratando dele próprio, né? Dele próprio, durante o transcurso do trabalho de codificação. Teve uma mensagem, capítulo 5 da segunda parte do livro, que é a segunda menção que ele faz sobre a minha missão minha, Kardec. Quando ele confirma, ele quer confirmar que ele havia recebido de um espírito qual seria a sua missão em relação ao espiritismo. E aí ele estava na casa de um amigo, e a esposa do amigo médium recebe a mensagem. E ele então pergunta ao espírito, que é o espírito da codificação, Hahnemann. E aí ele pergunta para Hahnemann, mas me disseram que é isso mesmo, o objeto da minha missão é isso mesmo? É isso mesmo? Que era esse, né? Um trabalho aqui de levantar as bases da doutrina, compilar os ensinos dos espíritos. E Hahnemann diz, é isso mesmo, mas se você consultar as suas aspirações, as suas tendências, com o que sonhas há muito tempo, verás que é exatamente isso. Se trabalhares ativamente, estarás pronto. Estarás pronto, tempo futuro. Se trabalhar ativamente, estarás pronto. Porque eu te digo que o tempo da missão, o dia chega. Por que eu estou dizendo essa parte, que é do início do trabalho de Kardec? Porque é um trabalho do discípulo. E é um trabalho, quando ele fala trabalhar ativamente, é o trabalho de esperança. A gente pode achar que não tem uma coisa a ver com a outra. Por quê? Porque esperança não é de esperar. Esperança de esperançar, esperança não é a expectativa, você em beatitude expectativa, aguardando. É você trabalhar ativamente porque tem a certeza de que o resultado virá. Trabalhar ativamente para estar pronto, os Espíritos dizem. Esperança é você agir hoje, porque tem certeza absoluta de que alcançará amanhã. E esses dois discípulos, porque não é porque é discípulo que a gente não erra. Esse é um ponto. Não é porque é discípulo que a gente não fraqueja. Não é porque é discípulo que a gente não cai. Então, esses dois discípulos, o que eles perderam neste fim de semana foi a esperança. Não foi ainda que eles não tinham a esperança, porque uma coisa é você não ter a esperança. Você nascer em um meio, você ser educado de uma forma que você não sabe que pode conseguir algo. Você não sabe que pode tentar alguma coisa. Você ser criado de uma maneira que você não sabe que pode ser feliz, que pode tentar ser feliz de alguma maneira. Você ser tolhido no início, você sequer ter ciência de que pode ser feliz ou pode tentar fazer algo. Isso é morrer antes de começar. Uma morte emocional. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é quando você tem isso, você sequer imagina que é possível ser feliz, e a vida lhe mostra que é. As circunstâncias te mostram, as pessoas ou as circunstâncias, e a vida te mostra que é possível. E nasce em você a esperança de que vai dar, de que é possível. E por algum motivo, qualquer que seja esse motivo, você em algum momento perde essa esperança. Por alguma desilusão, por alguma dor tão grande que você desiste, que você acha que não é mais possível ser feliz. A dor desses discípulos na estrada de Emaús era imensa. Era imensa. Porque eles eram homens simples, pescadores, agricultores, gente da multidão, do populacho de Judeia. Era uma classe mais baixa, não tinham direito a nada. E em 3 anos eles conviveram com um homem em que junto dele tudo era possível.
junto dele as coisas aconteciam, as tempestades se acalmavam, as montanhas se moviam, os poderosos ou se curvavam ou fugiam. Perto daquele homem, tudo era possível. E eles aprendiam muito. E eles aprendiam o quê? Que a felicidade é esse reino de Deus, e imaginavam que essa felicidade seria ultimamente, ou de forma plenamente alcançada, com o domínio soberano de Jesus sobre todo o planeta, que para eles era Israel. O planeta era Israel. Então, naquele fim de semana, embora Jesus estivesse dizendo, na semana inteira, pregando a esses mesmos amigos, dizendo: eu serei sacrificado. Está nas Escrituras e elas serão seguidas, as profecias estão corretas. Ainda assim, eles não entenderam. E quando isso acontece, o chão se abre. Então, o estado de espírito deles é desesperador. Eles estão desesperados, eles estão sem esperança, desesperados, desesperançados. Essa é a dor que eles têm. E essa é a dor que muitos de nós podemos ter. Então, quando Jesus se aproxima deles, eles não o reconhecem. Jesus pergunta para eles: mas o que vocês estão falando? E eles dizem assim: mas você vem de Jerusalém e não sabe das últimas notícias? O que eles estão dizendo? Nós estamos presos à última notícia. Qual é a última notícia que nós estamos? Jesus foi crucificado. O tempo cronológico não é o tempo vivido, não é o tempo da alma. Quantos de nós estamos presos, cativos de um tempo passado? Algo que aconteceu no passado nas nossas vidas, preso a uma dor, preso a um luto, e a gente não consegue desvencilhar. Os dias se renovaram, a vida se renovou, e a gente não consegue enxergar. Nossos olhos estão como que vendados, nós não conseguimos ver. É o que esses jovens, esses discípulos estão ao lado de Jesus, não conseguem ver. Eles estão presos no momento passado. E Jesus pergunta: mas quais são essas notícias que são as últimas notícias? E eles falam, vocês repararam o que eles falaram? Jesus o Nazareno. E qual é o título da semana? Jesus o Messias. Gente, esse detalhe faz toda a diferença. Eles sabiam na sexta-feira que Jesus é. Se perguntassem para eles quem é Jesus, eles diziam: Jesus é o Messias, é o Cristo, o ungido de Deus. Porque até então, quando Jesus entra em Jerusalém, eles têm certeza que aquele homem é o ungido, é o Cristo, é aquele que veio redimir Israel. Ele é o Messias. Mas quando ele é crucificado, e a dor que eles sentem, e a morte da esperança, quando Jesus pergunta para eles: mas quais são as notícias? Eles dizem: mas você não sabe? Jesus, o Nazareno. É rebaixar o Messias ao Nazareno. E Nazareno, gente, naquela época, para os moradores da Judéia, a expressão que se dizia: nada que presta vem de Nazaré. Era a expressão que tinha entre os próprios judeus. Então, quando eles disseram Jesus o Nazareno, eles estão dizendo, da dor que estão sentindo, não é o nosso, entendeu? O nosso era o Messias, mas não era o Messias. Foi o Nazareno, foi o Nazareno. O que a gente esperava era o Messias, mas foi o Nazareno que foi crucificado. Era essa a dor que eles têm. E Jesus, de forma marota, pergunta: mas quais são essas notícias? E Jesus, o que diz a eles? Nécios, tardos de coração. O que é nécios? Tolos, embotados, não conseguem raciocinar. E tardos de coração, lentos de sentimento. E Jesus então começa a usar as duas coisas. É tardos, é nécios, embotados, não conseguem raciocinar. Jesus então começa a raciocinar com eles.
relendo mentalmente todas as escrituras, toda a Torá, mostrando para eles que estava tudo certo, estava tudo previsto, era isso mesmo, tinha que ser assim, esse era o correto. E à medida que Jesus ia falando, eles iam sendo instruídos, consolados, dulcificados, até que chegam na hospedagem. E aqui é um ponto espetacular. Porque até então Jesus não se mostra. Ou eles não conseguem enxergar. Por que Jesus não se mostra? Já parou para pensar? Alguém aqui já viu ou sentiu Jesus? Não é uma pergunta retórica não, gente. É direta mesmo, assim. Tirando aqueles que não estão no uso completo das suas faculdades mentais, alguém aqui já viu em desdobramento, ou às vezes em vigília mesmo? Já? Possivelmente não é? Mas quem de nós poderá dizer que nós lá não fomos visitados pelo Mestre nas mais diferentes formas e nós não conseguimos ver? Quem de nós pode dizer isso? Porque o caminho desses dois discípulos em Emaús é o caminho de todos nós que conhecemos o Evangelho. Todos nós que entendemos a mensagem do Cristo, mas que nos assustamos quando ele começa a falar de seguir, de segurar a cruz e seguir. Começa a nos assustar. E a gente dá um passo para trás. Esse um passo para trás é ir para Emaús. É nos distanciarmos da nossa Jerusalém. Porque Jerusalém, a definição de Jerusalém é a terra da paz. E paz é a definição do reino de Deus em nós, é a paz interior. Então, quando nós não entendemos esse significado desse discípulo, a gente dá um passo para trás e a gente vai começando a caminhar para Emaús. Isso é normal para nós que conhecemos o Evangelho e que às vezes nos assustamos e damos passos para trás. A gente vai várias vezes. Por isso que esse momento dessa passagem é especial. Até então Jesus não se apresenta. Ele ainda não se mostra. Ele espera. Ele espera. Por quê? Que é para dar liberdade completa ao discípulo. Para dizer qual é a bússola do teu coração. Porque ele falou necios e tardos de coração. A primeira parte, Jesus nos orienta os discípulos, ele orientou a inteligência ao longo do caminho, explicando todas as escrituras. Mas o coração, ele espera a resposta do discípulo. E como é que ele faz isso? Quando chega ao final do caminho da hospedagem, Jesus faz menção de seguir adiante. Ele faz menção, mas são os discípulos que pedem para ele: Senhor, fica conosco. Quantos de nós chegamos nesse momento que a gente está em desespero, em dor, que a gente perdeu a esperança, que a desilusão foi muito dolorosa, foi muito sofrida, que a gente está atado ao nosso passado, fiel ao nosso luto? Jesus nos mostra muitas oportunidades de ressurreição do nosso dia e a gente não se abre. Mas o que ele espera de nós nesse momento é o que ele esperou desses dois. Depois que vocês conheceram da minha palavra, agora é a hora de mostrar o seu coração. O que vocês querem? Porque o coração é o ato da vontade. E eles dizem: Senhor, eu quero que fique conosco. Fica conosco. E Jesus fica. E nessa hora que ele fica, toma do pão e abençoa eles o vem. Quantos de nós
recebemos Jesus, que eu perguntei, a gente não reconhece, mas a gente percebe, como eles disseram quando Jesus sai, mas é verdade, você não percebeu, quando ele falava conosco, o nosso coração ardia, é a expressão que eles usam, ardia, que é fogo, é o fogo da inspiração. Esse é o símbolo universal da inspiração, da comunhão com Deus. A sarça ardente é o fogo. As línguas de fogo no Pentecostes é o fogo. Essa é a comunhão com Deus. É o símbolo, é o fogo. E o coração dizendo, o coração ardia quando aquele homem falava. Realmente, só podia ser ele. Quantos de nós recebemos por meios estranhos? Às vezes por meio de uma mensagem, por meio de um livro, por meio de uma pessoa estranha, por meio de uma criança, por meio de um podcast, por meios mais diversos, uma mensagem, uma inspiração que faz o nosso coração arder. Ardeu, mas falta um passo nosso, que é o convite ao Mestre. E mais uma vez temos exemplos com Kardec. Na verdade é um exemplo que eu não sei se é real ou não. É Hilário Silva que conta no livro O Espírito da Verdade, quando Kardec ainda na preparação, ainda não havia publicado o Evangelho, era o ano de 1860, na manhã de abril de 1860, ele já havia publicado o Livro dos Espíritos, 1857, já havia publicado a segunda edição, 1859. Na manhã de 1860, ele estava particularmente acabrunhado, cansado, triste. Ele estava, se a gente pudesse usar essa expressão, porque ele é um discípulo. Ele é um dos discípulos, naturalmente. Tantos discípulos há no mundo de Jesus. Ele é um discípulo. E nesse dia ele estava com as esperanças por um fio. Porque ele recebia muitas cartas de ameaças sarcásticas. Ele não tinha mais dinheiro, o dinheiro acabava. O Livro dos Espíritos até estava vendendo bem, mas a Sociedade Espírita dos Estudos Psicológicos precisava se manter, e o Livro dos Espíritos era o primeiro. O Livro dos Médiuns ia ser publicado logo em seguida. Havia uma infinidade de trabalho a fazer. O principal não havia saído ainda. Este aqui, o Evangelho. Então ele estava assim, desesperançado, talvez fosse o termo, mas ele estava acabrunhado, é a expressão que Hilário Silva usa. Quando então a doce Gabi, sua esposa, chega para ele e diz assim: chegou essa encomenda para você agora. E ele então interrompe o trabalho que ele estava fazendo, pega aquela encomenda, abre e vê uma carta e um livro ricamente encadernado. E naquela carta, endereçada a ele, diz, em rápidas palavras, na minha interpretação, um homem dizendo: olha, eu espero encontrá-lo bem, e eu espero encontrá-lo com forças para continuar o seu trabalho, porque eu sou um encadernador de livros. Eu sou um encadernador desde meninice, e a minha vida ia razoavelmente bem. Há 2 anos atrás, eu me casei com uma mulher que é o amor da minha vida. Quando isso aconteceu, eu entendi o que é felicidade no mundo. Minha vida era completa. Mas de repente, ela morre de uma doença sorrateira. E eu perco o chão. Eu não consigo mais. Eu tento de todas as formas, mas eu não consigo mais. Eu desisto. Foi a morte da minha esperança, é a expressão que ele usa. A morte da minha esperança. Eu me filiei ao partido dos desesperançados. Eu já não conseguia mais trabalhar. O meu chefe, reto e ríspido, me ameaçava com a demissão.
Eu, em noites insônias e em dias de angústia, eu não aguentava mais. Então, em uma noite, eu decidi me suicidar. Algo que eu já havia pensando há algum tempo. E esse tema, né? Estamos no último dia de setembro. Então, também vem a calhar para falar sobre isso. E ele então procurou, ele diz na carta, então eu procurei a Ponte Marie, em Paris. Eu procurei a Ponte Marie, olhei o Sena, eu não sabia nadar, e eu pensei, não vai ser difícil. E eu então apoiei minha mão direita na murada para pular. Quando eu apoio minha mão direita, eu esbarro num objeto, ele cai no chão, um objeto úmido, e eu então, entre irritado e curioso, olha a expressão, entre irritado e curioso. Vocês lembram como é que estava a situação dos dois discípulos quando Jesus pergunta, mas por que vocês estão conversando entre si? Eles estavam entre irritados e curiosos. Mas não é possível que você não sabe? Você, peregrino de Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Eles estão meio que irritados e curiosos com a presença daquele homem que não sabe o que é. E esse homem, então, missivista, diz, entre irritado e curioso, eu tomo desse livro, vou até um poste, ele está todo molhado pelo orvalho da noite. Eu olho a capa, o livro chama Livro dos Espíritos. Eu abro a capa e tem uma dedicatória, tem uma linha escrita. Diz assim, esse livro salvou a minha vida. Espero que salve a tua também. Assinado A. Lohan. Aí diz o missivista da carta, eu li este livro e eu posso dizer que ele também me salvou. Portanto, eu entrego este livro a você, para você fazer dele o que bem entender, rogando que você continue os seus trabalhos, porque há a humanidade inteira por levantar. Kardec, então, abre o livro, ricamente encadernado, que ele coloca que é o encadernador, coloca as iniciais de Kardec, AK, e ele abre a capa e vê escrito a frase que ele tinha narrado, e abaixo dessa frase, uma frase escrita assim, salvou a minha também, assinado Joseph Pierre. Eu sou doido para achar esse livro. Nossa, se tivesse esse livro, nossa. Enfim, Kardec recebeu a visita de Jesus por meio de um livro, numa manhã fria de 1860, segundo Hilário Silva. E ele então renova suas forças para um trabalho que ia se agigantar, porque os Espíritos iam dizer para ele no capítulo 21 de Obras Póstumas, olha, se você acha que o seu trabalho, que foi sim um trabalho hercúleo que você assumiu, uma tarefa gigantesca, foi difícil, pois eu te digo, tu fostes feliz. Agora é necessário apresentar o Espiritismo tal qual ele é. Essa mensagem é de 1863, véspera de lançamento do Evangelho, segundo o Espiritismo de 1864, que nós completamos aqui, 160 anos, neste ano, 2024. Dando este exemplo, lembrar então, voltando para finalizar aqui sobre o Emaús, que todos nós temos os nossos momentos de saída de Jerusalém. Todos nós temos. Em busca ou em fuga, buscamos Emaús ao longo da nossa encarnação. E às vezes fazemos isso ao longo dos dias. Ao longo de um dia a gente faz isso. Mais de uma vez. Tudo bem. A mensagem é para nós que somos aqui conhecedores do Evangelho. Tudo bem, porque a mensagem é de esperança. É possível que de forma imprevista nós sejamos acompanhados por alguém que a gente não consiga identificar, seja uma pessoa ou de alguma outra maneira, que nos convida a duas coisas. A primeiro,
refletir. Refletir. Pensar. E a segundo, a decidir, num ato de vontade, o que vou fazer. E é nessa decisão do ato de vontade que se mede o verdadeiro discípulo. É aquele que segue. Nisso os reconhecereis, por amardes uns aos outros como eu vos amei. A mensagem é para nós mesmos. Não tem muita saída. Mas é o próprio Evangelho, e aqui a gente vai encerrando, para ficar no prefácio dele, prefácio escrito pelo Espírito de Verdade, né? Portanto, sobre as hostes do Mestre Jesus. No primeiro parágrafo, às vezes quando a gente passa batida e não vê exatamente isso que está escrito. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual um imenso rebanho que se movimenta ao receber as ordens do comando, espalham-se por toda a superfície da terra, quais estrelas cadentes, para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Iluminar os caminhos daqueles que se perderam nas estradas da Emaús e iluminar aos cegos daqueles que estão acompanhados pelos Espíritos do Senhor e que não os enxergam. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades, a vontade ao coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esse Senhor, Senhor, é quando os discípulos reconhecem Jesus e dizem, Senhor. E nessa hora, Jesus desaparece. E por que Jesus desaparece? Porque a missão de Jesus nesse momento não é falar mais nada, ele já não precisa dizer mais nada. Não é mostrar o caminho, ele não precisa mostrar o caminho, a gente já sabe. Neste momento que nós estamos na estrada de Emaús, perdidos, desesperançados, sofridos, atados ao luto e ao passado, o que Jesus vem fazer é simplesmente nos encaminhar à hospedaria da confiança e lá nos deixar em segurança. É nos levantar a esperança novamente e dizer, olha para mim, veja o que eu sou, eu estou aqui, não temais, eu venci o mundo, vós vencereis. Que Jesus nos abençoe.